Fala pessoal, bem-vindos, bem-vindas. Eu sou o André Pado. Nesse momento você está assistindo Polis, aqui no Lucia Podcast. No vídeo de hoje a gente vai saber como anda a vida, por onde anda uma figura que é muito conhecida no Brasil, enfim, por vários motivos diferentes. A gente vai falar dele, José Dirceu, que estava sumido por motivos óbvios, né? Estava apenado, foi preso e agora ele está livre e está voltando ao cenário público Ele voltou. de formas diferentes e dando entrevistas, dando indicativas assim que nos chamam a atenção. Você vai ver isso tudo e mais logo depois da vinheta. Antes da gente ir para o nosso vídeo, quero te convidar a se inscrever no canal, curtir, discutir, compartilhar, comentar aí quais são suas ponderações, suas ideias, suas opiniões em relação a esse vídeo que você vai ver agora. Se você não for fã de YouTube, de ativar o sininho e tudo mais, aqui na descrição desse vídeo você vai encontrar um link com o nosso canal de WhatsApp. Lá você vai ter acesso a todos os vídeos que forem sair no canal. Nós te esperamos ou aqui no YouTube, aqui para a gente conversar, ou no WhatsApp. Vamos para o vídeo agora. A gente vai começar vendo parte de uma entrevista que o José Dirceu deu há pouco tempo em um evento que ele participou. Confere aí. Infelizmente, a situação é muito pior. Não só pela força da direita, pelo conservadorismo e pela conjuntura contra-revolucionária no mundo, e aqui na América Latina, inclusive, né? Mas também porque nós governamos sem maioria no parlamento, né? E governávamos com uma sociedade desmobilizada e com a direita mobilizada. E há uma pressão para o governo ficar de joelho e aceitar uma saída liberal para a economia. Não concluir o que começou, que é fazer uma reforma do imposto de renda, de lucros de dividendo, porque o grande problema do Brasil, que é a pedra de toque, é o rentismo e a concentração de renda, porque é isso que impede o Brasil de crescer, como um país capitalista, estou dizendo. Então, as reformas que nós precisamos fazer precisam de uma mobilização e de outro resultado eleitoral. Então, qualquer projeto político tem que pensar em 12 anos. Eu estou falando isso há meses. Se nós continuarmos pensando no governo do Lula agora, nós temos que pensar em 12 anos. Nós não vamos resolver no problema do Lula agora as reformas estruturais. Nós vamos ter que sobreviver com esse governo, ganhar a eleição de 26 e mudar a correlação de força no Congresso para menos pior. Particularmente, eu considero essa questão envolvendo 12 anos extremamente problemática, extremamente problemática. Quero lembrar que na Constituição de 1988, a gente não tinha reeleição. A reeleição ela foi aprovada por Fernando Henrique Cardoso em 1997. Representou vamos dizer assim, uma conquista para a classe política, como diria o próprio Fernando Henrique, para os políticos profissionais do nosso país, e, em contrapartida, resultou também em prejuízo para todos nós. Vocês estão assistindo, eu estou aqui, para prejuízo para todos nós. Por quê? Porque a possibilidade da reeleição, ela abre um leque para uma coisa chamada projeto de poder. No projeto de poder, há um pensamento, há um foco muito individualista, muito individualizante nas pessoas que hoje estão nessas posições eletivas, claro, conseguiram o voto popular, mas de que maneira elas conseguiram esse voto popular? Para vocês terem uma ideia, recentemente saiu uma matéria falando que parte do PT, parte também mais jovem, mas a parte que está começando agora também alguma vida política, está inconformada, insatisfeita com o partido quanto à divisão ali do que se tem para poder financiar campanhas para esse ano. O não financiamento justo para essas pessoas de agora, né, para esses jovens, para as pessoas que estão se candidatando agora, vai ser uma forma de deixá-las em prejuízo em relação a quem já tem mais tempo de caminhada. Então, o correto, o razoável seria que as pessoas que estão começando agora tivessem uma assistência, uma visibilidade, uma oportunidade equivalente às pessoas que já estão no Congresso Nacional faz muito tempo. A gente vê pelo PT que isso não acontece. Aí quando a gente fala em reeleição, a coisa piora, porque o projeto de poder vai agregar muita linearidade, muita gente pensando igual a mesma coisa, e às vezes esse igual a mesma coisa não é pensando no desenvolvimento do país. Quando se pensou na Constituição de 1988, em 4 anos, né, de mandato, isso era uma coisa muito positiva, porque significa que
As pessoas que foram eleitas têm 4 anos para fazer o máximo de esforço para o bem comum e coletivo. Portanto, isso não pode se transformar num projeto individual de poder, porque porque não faz sentido que em 4 anos se construa alguma coisa grande para si mesmo. E, então, isso nos dava uma direção um pouco mais segura para o seu bem-estar, de você, quem está me ouvindo, para o nosso bem-estar de todo mundo. Então, por isso que a reeleição nesse sentido se constitui um problema. E nos mostra o cuidado que a gente tem que tomar com as posições políticas, seja de direita, seja de esquerda. É aquela questão, entra em todo projeto político eleitoral de qualquer um que vá tentar a presidência da República, a questão de acabar com a reeleição. Aí chega, não precisa nem passar um ano, nem 2 anos, assim, um ano e meio, já fala, eu posso me candidatar de novo à presidência da República, por que não? É permitido no país a eleição. Aí aquele debate de acabar com a reeleição, já era, se fragmentou. Aí daqui a 4 anos, a pessoa fala assim, não pude fazer por motivos que me escapavam. Agora nós vamos trabalhar para evitar a reeleição. E 4 anos depois, está ali a outra pessoa do mesmo espectro político, que não pode se candidatar de novo, tá? A pessoa do outro espectro político ali, para falar exatamente a mesma coisa e para novamente falar, olha, coisas que escapam a mim me pediram de fazer, agora nós vamos tentar fazer de novo. Aí nós vamos tentar fazer de novo, tentar fazer de novo, tentar fazer de novo. Isso não é uma coisa que vai se acometer só na esquerda, não. Isso está sendo acometido também pela direita. O Bolsonaro tinha algumas posições enquanto deputado federal que se modificaram enquanto presidente da República. E eu tive que mudar por coisas que me escapam. Sabe, tanto direita quanto esquerda, esse discurso causa uma descredibilidade tremenda dentro da população, da sociedade brasileira. E como é que a gente vai conseguir trabalhar essas incertezas que a gente tem vindo do mundo político? Para a gente ter uma ideia, José Dirceu, ele tem aí uma aspiração de voltar à Câmara dos Deputados. Ele ainda está para haver isso porque ele foi condenado em processos. Então, por causa disso, ele tem que consultar o Tribunal Superior Eleitoral para ver se ele tem condições de voltar a disputar uma eleição. Mas não é só isso. De acordo com o que a gente leu aí em manchetes, o José Dirceu, ele também está ali meio. Ele se mudou para São Paulo, efetivamente se mudou para São Paulo, e está ali construindo uma rede de apoio para o Guilherme Boulos para a Prefeitura de São Paulo. Nós já falamos no vídeo anterior que o Boulos na Prefeitura de São Paulo já estacionou eleitoralmente falando, mas ainda vai chegar o momento de se promover, se autopromover, dispor suas ideias. Mas o Dirceu, ele está ali envolvido com o Boulos para construir esse projeto de candidatura, segundo o que ele mesmo tem falado. E pode ser que várias outras pessoas históricas aí dentro do Partido dos Trabalhadores estejam também nesse trabalho. Positivo, ótimo. O Boulos ele desistiu da candidatura para poder promover o Lula, né? Então, mais do que justo que isso aconteça. Agora, é, que tipo de alianças estão buscando? Será que vai acontecer a mesmíssima coisa? Boulos, ele vai, que está acontecendo hoje no governo Lula. Boulos, ele vai buscar um apoio de um setor empresarial, de um setor mais mercadológico, de sim, é como você vê no jornal. Então, assim, hoje o mercado acordou em furo, o mercado acordou em alta. Quem é mercado? É um ser invisível, algo que não existe? Não. Mercados são super empresários do Brasil que ali estão vendo o que está acontecendo no cenário do Brasil para poder agir de alguma maneira nisso. Para quê? Para o bem comum? Não, para o lucro de si mesmos. Nada contra o lucro de si mesmo, mas desde que seja feito de uma forma justa a quem está contribuindo para que ele alcance esse lucro. E para todo mundo que está envolvido nisso. Então não são vontades unilaterais, ou seja, vontades individuais que têm que ser contempladas nesse processo. A gente precisa pensar no todo. Porque a rede de consumo, você que está aí, a gente depende deles também. E se as coisas descambarem para uma situação de um excesso de protecionismo de mercado econômico a essas pessoas, a coisa vai começar a complicar para o lado aqui, para a base.
Mas enfim, a gente fez esse leque para mostrar que a mesma coisa que o Lula fez, está fazendo, o Boulos pode vir a fazer também. De maneira como se resolveu, né, a soltura do Dirceu e de outras pessoas que foram, né, condenadas e presas em razão da Lava Jato, a gente tem que pensar muito sobre o que fazer em relação a isso tudo, com todo respeito às partes institucionais envolvidas. Mas agir dessa maneira, o Eduardo Cunha, para a gente ter uma ideia, ele foi vaiado em um ato de igreja aí há pouco tempo. Então, isso causa uma descredibilidade para as instituições, e isso vai ser sentido pelos governantes do atual uma crise que no futuro muito próximo pode explodir e fazer com que aconteça a Lula a mesma coisa que aconteceu com Dilma. Apesar de todos os esforços de Lula de desenhar, de, né, tentar fazer uma aparência diferente de governo, chega uma hora que não dá. A realidade prática ela se impõe, o governante, o Lula, no caso, entra em descredibilidade, abrindo um espaço para que essa pessoa, que a gente vai fazer um vídeo também sobre essa pessoa, para o presidente da Câmara, no caso Arthur Lira, encontre uma maneira de ali agir por um processo de impeachment a Lula para vir outras eleições e acontecer tudo que a gente vem acontecendo desde o impeachment da Dilma. Caos. Caos político de todas as maneiras possíveis. Mas a gente aqui quer conversar também sobre maneiras de evitar isso. Como é que a gente pode trabalhar para uma outra sociedade, né? Para um outro modelo político eleitoral. E no passar dos vídeos, com os vídeos que a gente for trazendo, nós vamos colocar aqui os nossos pontos de vista em relação a isso. Como trabalhar para uma outra perspectiva de política institucional no Brasil, de uma outra política eleitoral no Brasil. Então a gente vai trazer esses marcadores também do que nós pensamos em relação a isso. Essa semana vai vir muito vídeo bom. Se segurem, porque eu estou gostando muito do que eu estou fazendo aqui, do que a gente está criando para conseguir estabelecer os vídeos dessa semana. Um abraço em todos e todas, a gente se vê no próximo vídeo.